A abelha rainha. Dois filhos de um rei certa vez saíram pelo mundo buscando fortuna, mas logo caíram em um modo de vida tolo e esbanjador, não podendo mais retornar para casa. Então o irmão caçula deles, um anão insignificante, partiu à procura dos irmãos. Mas quando os encontrou, estes apenas acharam graça por ele, tão jovem e simples, ter pensado conseguir sair pelo mundo quando eles dois, muito mais espertos, não haviam sido bem-sucedidos. Ainda assim, os três partiram juntos e chegaram um dia a um formigueiro. Os dois irmãos mais velhos logo queriam destruí-lo, só para verem as formigas correndo assustadas, tentando salvar os seus ovos. Mas o anãozinho disse: "Deixem as pobrezinhas em paz. Não permitirei que sejam importunadas." Então seguiram e chegaram a um lago, sobre cujas águas muitos patos iam e vinham de lá para cá. Os dois irmãos queriam logo pegar dois deles e assá-los. Mas o anão disse: "Deixem os pobrezinhos em paz. Não permitirei que sejam comidos." Em seguida, viram uma colmeia em uma árvore oca e havia tanto mel que este escorria pelo tronco da árvore. Os dois irmãos queriam acender uma fogueira debaixo da árvore e matar as abelhas para tomar-lhes o mel. Mas o anão os impediu, dizendo: "Deixem esses belos insetos em paz. Não permitirei que sejam queimados." Até que um dia os três irmãos chegaram a um castelo e, ao passar pela estrebaria, viram belos cavalos, mas todos de mármore e nenhum homem em nenhuma parte. Percorreram todos os cômodos do castelo até acharem uma porta com 3 cadeados. No meio desta porta tinha uma portinhola pela qual puderam espiar para dentro do cômodo. Lá avistaram um velhinho por quem chamaram 1 ou 2 vezes, mas ele não os ouviu. Chamaram-no uma terceira vez e então ele levantou-se e veio até eles. Não disse palavra, mas guiou-os até uma bela mesa coberta com toda sorte de guloseimas e, depois de haverem comido e bebido, guiou cada um deles a um quarto de dormir. Na manhã seguinte, foi até o mais velho e o levou a uma mesa de mármore, onde havia 3 tabuinhas contendo o relato de como o castelo poderia ser desencantado. A primeira tabuinha dizia: "Na floresta, por debaixo do musgo, estão as 1000 pérolas pertencentes à filha do rei. Devem todas ser encontradas, e se uma estiver faltando ao pôr do sol, aquele que as procura será transformado em mármore." O irmão mais velho partiu e procurou pelas pérolas por todo o dia, mas entardeceu e não encontrara a primeira centena. Foi então transformado em pedra, como a tabuinha anunciara. No dia seguinte, o segundo irmão assumiu a tarefa, mas não teve melhor sucesso do que o primeiro, pois apenas encontrou a segunda centena de pérolas. Portanto, ele também transformou-se em pedra. Por fim, chegou a vez do anãozinho. Procurou sob o musgo, mas era tão difícil encontrar as pérolas. Era uma tarefa tão cansativa que sentou-se em uma pedra e chorou. E enquanto ali estava, o rei das formigas, cujas vidas salvara, veio ajudá-lo com 5.000 formigas. E não demorou muito para encontrar em
todas as pérolas e fazerem um montinho com elas. A segunda tabuinha dizia: a chave do quarto da princesa deve ser pescada no lago. E quando o anão chegou na margem do lago, avistou os 2 patos cujas vidas salvara, e eles mergulharam e logo trouxeram a chave que estava no fundo das águas. A terceira tarefa era a mais difícil. Deveria escolher a melhor e a mais jovem das filhas do rei. Ora, eram todas belas, todas exatamente iguais, mas foi-lhe dito que a mais velha comera um pedaço de açúcar, a segunda um pouco de melado e a mais nova uma colher de mel. A ele restava adivinhar qual delas comera o mel. Veio então a rainha das abelhas, que fora salva de morrer queimada pelo anãozinho, e experimentou os lábios das 3, sentando-se por fim nos lábios da que comera o mel. Assim o anão ficou sabendo qual era a princesa mais nova. Desta forma, o encantamento foi quebrado e todos que haviam sido transformados em pedra acordaram, voltando às suas antigas formas. O anão casou-se com a melhor e a mais jovem das princesas e foi rei depois da morte do pai dela. E os seus 2 irmãos casaram-se com as 2 outras.